Mas aqui tá retraindo pra caramba, vai pagar muito bem pra gente. E pagou mais uma operação vitoriosa. Vou te passar não só uma, mas como duas estratégias para você começar a ganhar dinheiro no mercado. Pode ser em OTC, pode ser em mercado aberto, porque essa estratégia funciona em qualquer corretora. Seja OTC ou mercado aberto também funciona. Então, em vez de uma estratégia, são duas, para você ter mais confluência e ainda por cima ganhar mais dinheiro. Então, bora pra prática. Aqui eu tenho nossa operação de venda, perdendo essa entrada aqui, mas é uma entrada muito boa. O melhor ponto era aqui no domínio de compra mais próximo, mas mesmo assim, peguei a operação para a mesma vela. Então, o mercado fez conexão com a força vendedora, deixando o padrão de continuação do movimento. A gente pode pegar essa operação de venda aqui. Então deu vitória aqui pra gente. E qual foi o motivo dessa operação? Então, primeira coisa, essa vela vermelha, se a gente olhar aqui pra trás, ela teve força vendedora. E por que disso? Por conta dessa vela vermelha. Então, toda vez que a gente tiver a vela vermelha, a primeira vela do movimento, a gente pode marcar a abertura dela. A abertura da vela vermelha é sempre na parte superior. Quando o mercado consegue romper aqui pra baixo, o mercado teve força de venda. Então, a gente já tá com a força atual de mercado. A gente tá utilizando uma estratégia aqui. E a segunda estratégia é o que? Colocando como confluência um padrão de continuação. Então, toda vez que o mercado faz uma vela vermelha, ela romper a última vela da compra, então aqui só teve uma vela, então é a última da compra. Ela conseguiu romper o pavio da última vela da compra e ainda por cima essas duas velas deixaram o pavio para cima e para baixo. Então deixa o pavio para cima, para baixo, para cima e para baixo. É um padrão de continuação do movimento. E vale lembrar também, ponto de entrada dessa operação não é de abertura. Você tem que pegar no domínio de compra mais próximo ao preço. Se eu for pegar uma venda, o domínio de compra mais próximo é aonde? Aqui, nessa primeira vela da compra. A gente tem mais primeira vela da compra aqui mais próximo ao preço? Não temos. A gente tem que observar que ela está acima da conexão. Então, se o domínio de venda está aqui, a gente vai procurar por todas as primeiras velas do movimento da compra que seja acima desse domínio de venda, acima dessa marcação que eu fiz. Então, aonde a gente vai ter a primeira vela do movimento da compra? A gente tem aqui, a gente tem aqui, a gente tem aqui, a gente tem aqui também e a gente tem aqui. E qual que é o mais próximo ao preço? Mais próximo para o mercado chegar é se ele subir aqui, o mais próximo é esse daqui. Então a primeira vela do movimento da compra, quando o mercado bater aqui, a gente pega a nossa operação para a mesma vela, acreditando nessa retração. Independente do tempo, se for para a mesma vela, tanto é que eu peguei para 6 segundos, mas não importa, porque o mercado ele vai retrair nessa região, que é a região extrema do gráfico, por isso que você não pode pegar de abertura. Então bora para a próxima operação. Aqui novamente, a gente teve força de venda com o padrão de continuação, o domínio de compra mais próximo é se bater aqui, ainda não bateu, ainda tem chance de buscar, independente do tempo, se vier buscar aqui, a gente pode pegar a nossa operação. Não chegou, então não pego. Aqui também é um padrão de continuação, só que aqui é diferente. Quando a gente tem uma vela verde, ela deixa o pavio para cima e para baixo, ela consegue fazer o rompimento da pernada por completa, aí também a gente tem um padrão de continuação, e ainda por cima ela faz o que? Faz conexão com o movimento comprador. Então a gente tem domínio comprador nessa primeira vela da compra, a gente pode marcar a abertura dela, e se o mercado tocar no domínio de venda mais próximo ao preço, a gente pode pegar a operação. No caso, vamos marcar aqui, a gente tem a nossa primeira vela do movimento, então se ultrapassar aqui para cima, o mercado tem força de compra. E também o mercado fez um padrão de continuação. Por que um padrão de continuação? Porque ela rompeu essa pernada de venda e deixou o pavio para cima e para baixo. Temos um padrão de continuação. Só que o ponto de entrada, agora eu vou te passar uma dica muito importante. O domínio de venda mais próximo ao preço é esse daqui. Só que esse daqui não pode, porque é interno ao preço. Tá vendo que a conexão, tá vendo que o domínio de compra que o mercado conseguiu se conectar, o mercado teve força, tá aqui. Então, se o domínio de venda estiver acima do domínio de compra que foi conectado, quer dizer que esse domínio de venda ele não vale, porque é um domínio interno ao preço e só vale domínio externo. E aonde a gente tem domínio externo ao preço? O que seria externo? Tudo que estiver abaixo desse domínio de compra, tudo que estiver abaixo dessa conexão que o mercado fez. Então a gente tem outro tipo de domínio de venda também, não somente da primeira vela do movimento dessa pernada de venda. Aqui quando o mercado tem uma vela careca, ou seja, uma vela sem pavio na abertura ou no fechamento, também é região de domínio. Então se o gráfico ele descesse e buscasse aqui, a gente pegaria a nossa retração, porque aí sim, aqui é um domínio externo ao preço, ele não está acima do domínio de compra. Tá vendo esse domínio comprador? Essa vela de compra teve conexão, porque ela rompeu para cima, aí você encontrar o domínio de venda mais próximo. O domínio de venda mais próximo era esse, só que esse domínio de venda, ele não vale, porque ele já está dentro desse domínio de compra, ele está acima da marcação, e só vai valer os domínios que estejam abaixo, que serão domínio externo ao preço. Então se o mercado tocasse aqui, a gente pegaria a nossa operação na retração, mas como o mercado não chegou, a gente não tem operação, porque a gente não pega nada de abertura, porque se você pegar essas duas estratégias na abertura, vai dar muito ruim para você. E esse é um dos motivos de muitos mentores tomar muito loss, porque não sabe o ponto exato para fazer operação. Ele até pode sim pegar um domínio de venda mais próximo, só que é um domínio interno ao preço. Aí vai lá, ele toma um grande loss e ele mesmo não sabe por quê, e ele ensina para os alunos de maneira errada. Aí todo mundo começa a operar de maneira errada. Então o certo é você pegar sempre o domínio externo ao preço. Aqui nesse caso, daqui não é um padrão de continuação,
tem que tomar bastante cuidado. Sim, o mercado teve força de compra porque ele conectou com essa primeira vela de compra. Ah, mas aqui é a segunda, Will. Não, porque essa vela aqui tá no gap, então essa vela é vermelha. Então acredito que a maioria já sabe como faz a questão do gap, ou também se você ainda não sabe, vai no meu canal e procura, porque tem vários vídeos meus explicando como faz a questão certinha do gap. Então aqui é a primeira vela do movimento da compra. Essa vela de compra teve força de compra que ela rompeu aqui para cima, só que aqui não é um padrão de continuação. Essas duas velas aqui, o Will falou que é uma vela verde quando rompe a vela vermelha, que é a última vela da venda, no caso como teve somente uma vela, ela automaticamente é a última vela da venda, ele falou que quando romper já pode pegar a continuação, mas nesse caso não. Por quê? Porque não faz parte, essa vela de compra, não faz parte do mesmo preço, ela não deixou pavio na abertura. Aí sim, se deixasse pavio para cima e para baixo, e a vela anterior também deixasse pavio para cima e para baixo, ela faria parte do mesmo preço, ou seja, do mesmo produto. Aí sim você poderia pegar a continuação do movimento. Mas se ele somente faz aqui duas velas, a verde consegue romper a vela anterior com o corpo, só que ela não faz parte do mesmo preço, ou seja, ela abriu sem pavio aqui, você não pode pegar. Ele tem que fazer um padrão de continuação do movimento. Aqui foi um exemplo que o mercado desceu direto, só como eu falei, o nosso ponto de entrada nunca é de abertura. Então qual foi a análise aqui? Essa vela vermelha, a gente observou a vela atual, a gente olhou aqui para trás, é onde a gente tem a primeira vela da venda. A gente tem nessa e a gente tem nessa. Nesse contexto específico do gráfico, esse domínio de venda não está válido e nem esse aqui também. E como que eu vou saber disso? Você vai marcar a pernada por completa. Então tá vendo essa pernadinha de venda que o mercado deixou? Você vai marcar o pavio dela, o pavio da máxima e o pavio da mínima dessa pernada por completo da venda. Então, se tiver duas velas, você vai marcar as duas. Se tiver três velas, vai marcar três. Se tiver uma, você vai marcar somente uma. No caso aqui, só teve uma vela. Então, marca aqui o pavio mais alto e o pavio mais baixo. Aí, como que eu vou saber se esse domínio vai estar válido ou não? Então, toda a pernada de venda, se o mercado consegue fazer o primeiro rompimento para cima e o segundo rompimento aqui da sua extremidade para baixo, não está mais válido mais. Esse domínio de venda aqui já foi totalmente mitigado. Então, ele não vai servir mais para nada. Então, não importa se a gente tem aqui a marcação de domínio vendedor, a gente marca bem na abertura dela, e o mercado aqui teve força de venda, ou seja, apresentando ainda por cima um padrão de continuação, porque a gente tem uma vela vermelha deixando o pavio para cima e para baixo, e a gente tem o que? O rompimento dessa última vela verde, e ela faz parte do mesmo preço, então ela deixa o pavio para cima e para baixo também. Aqui é um padrão de continuação, a gente pode operar vendido, mas no mercado a gente não apresentou as duas estratégias, apresentou somente uma, então a gente quer colocar mais confluência na nossa análise. No caso, a gente quer colocar as conexões, a força de mercado. No caso, a gente teria esse domínio de venda e também esse domínio de venda. A gente pode marcar aonde? Na abertura, ou seja, na parte superior da vela vermelha, tem ação de domínio vendedor. Quando o mercado rompe aqui para baixo, ele teve força de venda. E qual foi o último rompimento que ela fez? Ela rompeu dessa, ela rompeu dessa. O último rompimento, ou seja, a última conexão, é aqui vale. Só que, novamente, aqui esse domínio de venda não vale mais. E como que eu vou saber? Will, me explica direito aí. Então, eu vou marcar essa pernada vendedora. Eu marco quantas velas que for. Se tiver duas velas, vou marcar as duas velas. Marco o pavio mais alto e marco o pavio mais baixo e jogo lá na frente. Se é uma pernada de venda, ele rompe a primeira vez para cima e rompe a segunda vez para baixo. Então aqui, ó, teve o primeiro rompimento para cima e teve o segundo rompimento aqui da extremidade dessa pernada de venda para baixo. Ou seja, isso aqui é um domínio inválido do preço. Ele já foi totalmente trabalhado, já foi totalmente mitigado, ele não vai mais servir para nada no futuro. Então esse domínio de venda aqui é como se fosse não serve para absolutamente nada. Ele não vai interferir no preço. Então essa operação de venda aqui, mesmo que ele desceu rasgando, você não pode pegar. Porque a gente teria somente uma confluência para operar vendido, por conta desse padrão de continuação. Mas como a gente quer mais assertividade, a gente quer um trade de alta probabilidade de dar certo, a gente quer colocar mais confluência. Então a gente colocaria a estratégia também da força de mercado, só que essa força de mercado, ela já foi totalmente mitigada, ela não serve mais, ela já foi totalmente trabalhada. Aqui a gente pode fazer nossa operação de compra, só que tem que tomar cuidado também. O mercado ele já conseguiu dar alvo nesse topo, o alvo em si é a liquidez da compra. Só que quando o mercado já consegue bater no seu alvo, já tem que ficar mais um alerta. Essa operação já é mais perigosa. Aí o domínio de venda mais próximo ao preço, se bater aqui. Nesse domínio vendedor, eu posso pegar a nossa retração. No caso, não consigo bater, então não pego a operação. Aqui é um exemplo que muita gente vai ficar com dúvida. Então aqui a gente tem um padrão de continuação, porque a gente tem essas duas velas vermelhas aqui, ela deixou o pavio para cima e para baixo, então apresentou sim um padrão de continuação. Vai lembrar que o padrão de continuação existe em vários tipos. Então vai ter casos que são duas velas da mesma cor, as duas deixam pavio, vai ter casos quando o mercado consegue romper a última vela da pernada de compra, isso aqui já é um padrão de continuação para operar vendido aqui também. Então ainda por cima o mercado teve força de venda, aí já pode operar vendido. Aí o que tem muita dúvida é o que?
quando você olha aqui para trás e você não sabe se essa conexão vai estar válida ou não. Então eu olhei aqui para trás e a única conexão que o mercado teve foi dessa vela, só que tá lá atrásão do preço. Quando o mercado faz essa conexão e tá lá atrás, já fica mais arriscado, ainda mais por cima que ele já faz vários rompimentos aqui, ó. Ele já ultrapassa várias vezes a nossa marcação. Então ele já começa a não ficar tão interessante, porque essa zona aqui já foi violada várias vezes. Então o importante é você pegar aqui as conexões mais próximas ao preço. Então, por exemplo, na primeira vez aqui que ele rompeu para cima, ele conectou aqui, isso daqui seria muito mais assertivo, porque é a primeira conexão que o mercado conseguiu fazer. Aqui é uma operação de compra, só que o ponto melhor é se bater bem nesse domínio de venda mais próximo ao preço. Tá chegando lá, vou pegar nossa operação. Peguei essa operação e qual que é o motivo dela? Simplesmente porque o mercado teve força compradora. Então, temos força de compra, a nossa primeira estratégia de força de mercado. Por quê? Porque essa vela verde conectou com essa primeira vela do movimento comprador. A gente pode marcar a abertura dela que fica domínio comprador. Então, o mercado rompeu aqui para cima, temos força de compra. O que mais de interessante a gente tem aqui? A gente tem um padrão de continuação. Então, duas velas da mesma cor e as duas deixaram pavio para ambos os lados. Deixou pavio para cima e para baixo. É um padrão de continuação, a gente pode operar com a continuação do movimento. O que tem que tomar cuidado é essa vela de força aqui. O mercado consegue fazer o rompimento e dar uma confirmação, ou seja, isso aqui é uma vela de força, é como se fosse um ímã para jogar o mercado para baixo. Então, se o mercado descesse mais ainda, era um ponto melhor de segurança. Mas aqui tá retraindo pra caramba, vai pagar muito tempo, gente. E pagou mais uma operação vitoriosa, 2 vitórias para conta. Bora a próxima operação. Aqui uma dica muito importante. O mercado já conectou com a compra e fez outro padrão de continuação. A gente pode operar de novo? Poder pode, mas aqui já fica arriscado. Por quê? Porque quem conectou foi essa vela da compra. Essa daqui já está dentro do domínio. Eu vou marcar aqui novamente. Eu marco o nosso domínio comprador, que essa vela aqui é a nossa primeira vela da compra. Então é região sim de domínio a parte aqui da sua abertura. Quando eu rompe para cima e faz um padrão de continuação, a gente pode operar essa operação aqui de compra. Só que aí de novo fez um padrão de continuação. A gente pode operar aqui comprado, já começar a ficar arriscado, porque a vela que conectou foi essa daqui e não foi essa. Essa daqui já está dentro do domínio. Então já vai ficando mais arriscado a sua operação. Fora também se o mercado já bater algum tipo de limite do preço, alguma coisa que o mercado pode jogar para baixo. No caso, como não bateu ainda, ele tinha espaço para chegar, a gente pode pegar a operação com mais segurança. Mas mesmo assim, eu só pego desse primeiro jeito aqui que eu peguei a operação. Desse segundo jeito aqui, que essa vela já tá dentro, eu não pego não, já fica mais perigoso. E a gente tem mais uma operação, o mercado teve um padrão de continuação, teve força de compra também, só que o ruim é que o mercado já deu alvo. Mas se bater aqui no domínio de venda mais próximo ao preço, a gente também tem mais uma operação para a gente fazer. Pegamos mais uma operação de compra com auxílio também desse primeiro registro aqui que muita gente fala. Mas porque eu peguei com uma margem muito melhor. Eu vou te explicar o motivo, só deixa eu finalizar essa operação. Tem uma operação vitoriosa e deixa eu te explicar o motivo dela. Aqui, essas duas velas verdes formam um padrão de continuação do movimento. Por quê? Porque a gente tem duas velas verdes, as duas deixou o pavio para cima e para baixo, para cima e para baixo. Então, é um padrão de continuação. Se a gente olhar aqui para trás, o mercado teve força de compra. E o único domínio de compra que a gente tem é esse daqui. É a nossa primeira vela do movimento. Então, a gente marca a abertura dela, joga lá na frente, o mercado consegue fazer um padrão de continuação. A gente tem operação de compra a se fazer. Mas qual que é o motivo que ficou ruim essa operação? O mercado, ele já conseguiu dar alvo. Então, a gente tem esse topinho aqui, a gente tem esse topo, a gente tem esse topo. Se o mercado já consegue bater, se o mercado já consegue retrair aqui, já fica ruim, já fica arriscado de você pegar essa operação. Mas aqui eu também tenho mais confluência, que seria o que? O nosso famoso primeiro registro, que nem muita gente fala, que é o primeiro pavio aqui do fechamento da vela de compra, porque o nosso ponto de entrada mesmo é somente nesse domínio de venda mais próximo ao preço, só que eu peguei mais embaixo por conta disso. Se o mercado já deu alvo, presta atenção que tem que tomar muito cuidado, porque mesmo colocando essas duas confluências a nosso favor, ele pode dar muito ruim. Então, 3 operações vitoriosas para casa. Manda essa estratégia nos seus grupos de Telegram, que eu te passei 2 estratégias, passei alguns macetinhos também, umas dicas de ouro para você evitar de tomar loss e que você vai conseguir fazer dinheiro com essa estratégia, e joga no grupinho também, para os seus amigos também conseguir muita grana no mercado. Então, bora para a próxima aula e tamo junto.